Glória a Deus. Segunda Crônicas 20, versículo 2. Há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei, é o Espírito do Senhor. Você pode bênçãos receber, aceitando Jesus, o Salvador. Doce comunhão, doce Espírito Santo, fica conosco e enche-nos com teu amor. E pelas bênçãos rendemos a ti louvor. Queremos nós partir para perto de Jesus. Aviva-nos, Senhor. Amém? Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 2. Quem achou, diga amém? Amém. Aleluia. E está escrito assim: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Edgedim. Versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Amém? Pode se sentar glorificando ao Senhor por essa palavra. Deus, que o meu eu diminua, que o Senhor cresça. Se sirva de mim, Senhor. No poder do nome de Jesus Cristo. Fala conosco. Fica conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Para a honra e glória do teu nome. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Semana passada, a serva do Senhor trouxe essa mesma palavra, mas ela trouxe para nós, aleluias, a parte de qual eram os moabitas, os amonitas, que vinha de parentesco, e que a nossa luta não era contra eles, que não era para nós levantarmos a mão contra eles, não preocupar, porque o Senhor ia tratar. Amém? E estava eu estudando essa palavra, quando me chamou a atenção o Espírito Santo, e eu fui estudar para saber o que significava moabitas. E segundo alguns estudos, essa palavra ela significa incerto. E quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo falava comigo de como e quantas pessoas têm vivido no incerto. Têm vivido, será ou não é? Não, porque o incerto é o contrário de certo. E aí, então, eu estava vendo a história de Josafá e entendi que o levante que estava vindo também contra a vida de Josafá era trazendo um incerto para a vida dele. Porque Josafá, quando pede para Acabe ver se tinha algum profeta, veja bem, mesmo ele vendo que o profeta Micaías falou que Acabe ia morrer, ele foi. Porque muitas das vezes hoje em dia nós estamos preocupados com o que o outro vai pensar. Não vou desagradar, porque Acabe era parentesco dele, a filha dele era casada com o filho de Josafá. Então, semana passada o Senhor usou a serva dele para nós entendermos que parentesco, o que for, não pode ser colocado em primeiro lugar. Deus tem que ser colocado em primeiro lugar na nossa vida. E quantas vezes nós trocamos o certo
pelo duvidoso. O inimigo tem se levantado para tentar fazer com a nossa mente nós esquecermos quem é Deus, esquecermos que o Senhor é o certo. Ele tenta fazer com que as dificuldades, as lutas diárias, tudo faz nós esquecermos que o certo é Deus em primeiro lugar. Primeiro o reino e a justiça, e as outras coisas não serão acrescentadas. Porque se Deus não fazer nós levantarmos e nos darmos força para ir trabalhar, Ele nos livrar, de nada vai adiantar. Mas é muita luta. Eu preciso pagar o aluguel, eu preciso fazer isso, eu preciso levantar nisso, eu tenho que fazer aquilo. E quando nós vamos vermos, mal nós temos orado, mal nós temos buscado. Irmãos, domingo eu entrei numa igreja que eu vou falar, eu saí de lá pensando, meu Deus, eu não vou falar nem daqui 5 anos. Acredito eu que no máximo 2 anos. O que vai ser de nós nessa terra se nós não colocarmos o Senhor Deus em primeiro lugar na nossa vida? E entender que quem faz é Ele, que quem liberta é Ele, que quem cura é Ele, que é Ele que cuida de nós. Veja bem, Josafá escutou o profeta falando que Acabe ia morrer na guerra. E o que ele faz? Ele vai mesmo assim. Nós temos escutado. Hoje o Senhor colocou o começo do culto para oração e o Espírito Santo fazendo repetir para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir e entender o que está acontecendo. Porque o profeta parou Josafá e falou com ele assim: por que você está ajudando o inimigo de Deus? Por que você está fazendo isso? Por causa disso Deus vai vir, Ele vai tratar. Aí semana passada a serva do Senhor ministrou aqui sobre o parentesco, ministrou aqui sobre os levantes, ministrou aqui sobre os incertos, no nosso dizer, os traíra, porque Acabe foi um traíra. Ele não só quis os soldados de Josafá, ele não só quis Josafá, mas ele foi um traíra, porque ele pôs ele para vestir a roupa de rei, para que os moços que vinham contra eles, os soldados, matassem Josafá. O diabo é traíra. Ele é traíra. Ele faz a pessoa aí achar que não tem problema. Ele faz a pessoa caminhar. Ele faz a pessoa ir, até chegar um momento que na hora que não tem mais jeito para aquela pessoa, ele sai e deixa ela sozinha. Eu tinha conhecido quando era mais nova. E esse menino vivia falando: eu vou suicidar, eu vou suicidar. A mãe dele falou que no dia que ele suicidou, a voz que esse menino gritou foi voz de pavor. Porque é isso que o diabo faz. Ele faz você ir achando que não tem jeito, que vai, até você cometer. Mas no ato que não tinha mais jeito, ele empurrou a cadeira e agora ele ia cair com o pescoço pendurado. O diabo saiu para ele ver o que ele estava fazendo. Covarde, traíra. Esse menino morreu jovem. Esses dias para trás vi uma outra moça também falando, dando testemunho de que ela vinha andando e Deus falou assim: pega pelo outro lado. E ela olhando que o lado era fora, mas ela obedeceu e foi. Ela falou que quando ela foi ver, estava uma moça para suicidar, para pular da ponte. E é isso que o diabo tem feito. Ele tem feito pessoas suicidar
sendo que nós temos o Senhor. Mas a situação é, você entra dentro de casa e fala, não tem jeito. Esse casamento não vai dar jeito. Esse filho não dá jeito. Esse serviço não vai dar jeito. Essas contas para pagar. E ele vai falando, vai falando, vai falando. Só que nessa noite, pela autoridade do poder do nome de Jesus, nós vamos ouvir primeiramente a voz do Espírito Santo de Deus. Vamos ser libertos dessa escravidão, de que tudo primeiro tem que ser resolvido, de que o Senhor é só para resolver os nossos problemas. E vamos ir ao Senhor e falar ao Senhor que é o certo. O que o Senhor quer que o teu servo e a tua serva faça certo. Josafá já tinha sido avisado pelo profeta, mas a palavra vai falar que ele continuou. Mas só quando veio o aviso de alguns homens é que ele temeu. Era para ele já ter temido quando ele recebeu a profecia. Mas o que estava agindo contra a vida de Josafá? O incerto. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus nos alcança, e aí nós achamos que ele não nos corrige aqui, aí ele dá um olhar de compaixão, fala, dessa vez eu não vou te corrigir, como o pai faz. Olha, eu estou te avisando. Aí muitas vezes o filho desacredita, mas chega a hora que o pai fala, você está demais, vem aqui. Não é assim? Porque era assim comigo, eu lembro disso. Então tem muitos que estão vivendo de qualquer jeito, e a misericórdia de Deus não tem deixado ele te corrigir, de hora para pegar o seu mesmo jeito. Aí você está achando que está tudo muito bonito, só que não está. Porque, veja bem, um profeta falar naquela época, é tanto que quando os profetas vinham, a pessoa de longe falava assim, é de paz a sua vida. É de paz a sua vida. Sabe por quê? Porque o profeta não é temido. Porque o profeta é boca de Deus. Porque o profeta era a voz de Deus na terra. Só que a palavra vai falar que o profeta falou e ele correu e temeu e pregou um jejum. Não! E isso tem acontecido nas nossas vidas. A palavra do Senhor está sendo dita, a palavra do Senhor está falando conserta, a palavra do Senhor está falando endireite seus caminhos, a palavra do Senhor está falando, e nós estamos ouvindo e continuando a viver do mesmo jeito. Aí vai falar no versículo 2: então vieram alguns, e deram a notícia para Josafá. Aí o coração dele vai temer. O que nós temos vivido, irmãos? A palavra está clara, e vieram alguns. Nem falaram e vieram alguns soldados, e vieram pessoas de porte, mas simplesmente falou, vieram alguns. Sabe por quê? Porque a hora que o Senhor chegar, a hora que ele puxar a corda que ele está deixando ir, ele não vai precisar usar nem profeta, meu filho. Ele mesmo lá de cima vai falar, agora eu te pego. E não é brincadeira. Continuando a falar da igreja que eu fui, não era da igreja, mas era vendo os bancos vazios. E aí na hora que a gente foi embora, na hora que fomos passando pelo um caminho, o bar lotado, o povo pagando para ir para o inferno, o povo pagando pela traição, o povo pagando para beber, para usar droga e tudo. E não adianta, irmãos. Veja bem, nós somos remanescentes. O Senhor está contando com nós, porque a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. São poucos.
igual você, deu ouvido à voz do Espírito Santo, se levantou e veio à casa do Senhor. Mas não é só isso que o Senhor tem para nós. Ele quer que nós trabalhamos na seara, porque nós temos chamados, porque foi nos dado dons. Se nós não lutarmos e guerrearmos agora, daqui 2 anos, irmãos, sinceramente, vai ter igreja só de entretenimento. As igrejas vão virar boate. As igrejas vão... escuta! A cervejinha sem álcool, tudo para fazer o povo ir, para não deixar o dízimo, para deixar comércio. Comércio. Se nós não lutarmos agora para ir salvar aquele profeta, aquele pastor que acabou escondendo dentro da caverna, porque foi pesado demais, porque ninguém quer ouvir, porque ninguém quer saber, porque o povo não está temendo a palavra do Senhor. Se nós não lutarmos pelos vasos, pelos nossos irmãos, nós também vamos chegar ao ponto igual eles. E aí eu vou falar, se está estreito, vai ficar pior. Vai ficar pior. Um dia eu vi um pastor, eu estava no hospital com a minha mãe, eu vi um pastor, meu coração alegrou, eu falei, não, alguém para me ajudar em oração, minha mãe estava para morrer. Quando eu cheguei perto dele para falar, ele virou e falou, não, irmã, eu estou atrasado, mas pode achar que eu vou orar. E o certo não era isso, o certo era ele falar, aonde que está sua mãe? Vamos lá agora, posição de mãos, porque é isso que a palavra fala e ensina. Se tem alguém enfermo, chama o pastor, os presbíteros, e eles vão e põem a mão e ora. Pedro, morreu Dorcas. Calma aí, onde ela está? Está lá não, vamos lá. Ela estava num andar alto, ela estava numa dificuldade para chegar, mas ele foi. Irmãos, eu vou ser sincero, nem o povo está querendo também não. E eu entendo que as lutas, de um tanto de profecia, de coisas que não aconteceu, só que deixa eu te falar, é essa palavra aqui que vai nos garantir se ele é certo ou se não é. Se é profeta ou não é. Antigamente as pessoas imploravam para a outra ir na casa, vai lá na minha casa orar, na minha casa. Hoje você vira e fala assim, você quer que eu vá na sua casa orar? Não, tá bom, eu te aviso. Entende? Olha o que está acontecendo. Olha o certo. Olha as lutas, olha os levantes. Olha, vai falar bem claro. Olha, e vem uma multidão. O diabo não está brincando de ser diabo. E deixa eu te falar algo. Essa distância que estava esses inimigos contra Josafá era 10 quilômetros. 10 quilômetros dá o que, Moisés? Daqui no centro da cidade umas 2 vezes? 3 vezes? Presta atenção, eu achava que 10 quilômetros era um pouquinho mais. 10 quilômetros dá daqui 7 vezes? 7 ou 8 quilômetros. Daqui do centro, daqui de casa, Itapetinga, para o centro é uns 7,5 km. Os inimigos estavam a 10 km. O Espírito Santo me fez procurar isso. Vai lá, olha lá qual que é a distância. Está perto, irmãos. Está perto. E para terminar, Mateus, quem pode abrir? Abre aí rapidinho comigo. Mateus 24:36. Só para confirmar de que está perto do que eu estou falando. Só para confirmar. Mateus 24, versículo 36. Só para os irmãos entenderem. Versículo 36. Isso, Mateus 24:36. Só para confirmar o que eu estou falando, tá, irmãos? Presta bem atenção. 24:36. Todos achou? Amém.
Então olha o que está escrito aqui, ó. Exortação à vigilância. Tá bom? Então olha aqui. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, aqui é Jesus Cristo, tá? Mas unicamente meu Pai. Jesus está falando, nem eu sei, quem sabe é só meu Pai, é só Deus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Até aqui. Já está perto. Já está perto a vinda do Senhor. Pega a Bíblia. Lê a Bíblia. Olha o que está acontecendo. Olha as zombarias. Minha irmã comentou comigo, que eu não sei, comentou comigo do negócio da Olimpíadas lá da Itália. Fizeram uma mesa, em França, né? França, fizeram uma mesa de ceia com drag queens, com bagunça. E o povo está fazendo o quê? Bebendo, comendo, dando-se em casamento. Os servos de Deus que era para estar ali. Ô fulano, aqui ó, Jesus está voltando, hein? Ei, Jesus está voltando, hein? Porque deixa eu te falar algo. As 10 virgens, eram 10 virgens. Não era só 5 virgens, não. Estava mostrando que as 10 estavam corretas. As 10 estavam com lamparinas. Mas só que 5 pegou azeite. Ah, no meio do caminho, se demorar, vamos levar. Aí entra a parte das outras 5 que não pegaram. Só que a palavra do Senhor vai falar que as 10 dormiram. Só que Paulo vai falar para nós não dormir. Paulo vai falar para nós não dormir. Então para aí. Em vez de nós descansarmos porque eu tenho azeite guardado, se acabar, não. Eu vou suar a cabeça daquelas que não está com a lamparina com azeite de reserva. Ela vai buscar só. Vai buscar só. Vai lá buscar azeite. Ei, Jesus vai voltar. O seu azeite vai acabar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Problemas. Pelo menos no grande dia. Se elas não buscarem azeite, você vai falar, não, tinha uma serva minha, aquela chatinha, era aquela que ficou enchendo o seu saco, falando, ei, não faz, vai lá, pega o azeite, vai lá, pega o azeite, sabe aquela? É, aleluia, é amar o Senhor sobre todas as coisas, e o próximo como Jesus nos amou. Não é olhar para o lado e falar, o professor está fazendo errado, doido, e passar não. É chegar e falar, ó, tá errado, não tá certo, Senhor Jesus está vindo. Fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Aí o que veio sobre Josafá? Um temor. E ele apregoou um jejum. E ele apregoou um jejum em toda a Judá. Esses dias eu estava sentada, esses dias não, foi ontem. E o Senhor me fez lembrar que a Ana estava vindo todos os dias para casa e ficava triste porque ela tinha que deixar o Jonatas lá no hospital que estava internado. E ele ficou com um negocinho no olho, ele ficou com um negocinho no nariz, ele, sabe, tão pequenininho. E Ana, de cesárea, estava dando febre todos os dias. Ela ia porque tinha que deixar o leite, ela não aguentava ficar aqui, ela ia, chegava, ela tremia. E eu lembro que pela vida dela nós clamamos, fizemos campanha e tudo. E aí quando foi ontem, o Senhor falou comigo assim, muitas mulheres igual a Ana passou, Débora, tá lá, e o que você tem feito por elas?
Mas eu preciso trabalhar, eu preciso pagar aluguel, eu preciso dar as contas. Eu me prostei e chorei. E falei, Deus, eu não quero viver assim mais. Então eu estou ministrando para os irmãos hoje aquilo que eu vivi na carne. Aquilo que eu estou vivendo na carne. Vamos lutar pelos nossos irmãos. Porque a palavra vai falar bem claro. Josafá apregoou. E todos vestiram de pano de saco. E todos oraram com ele. Amém? Não é para apontar. Não é para falar do defeito. Não. É para falar, você está passando por essa luta? Vem cá. Vamos orar. Que o Senhor vai te libertar. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te entregamos mais um elo dessa campanha. Chega de incertos. Chega, Senhor, de falta de temor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra fala que aqueles que vão ao Senhor, o Senhor não despede de mãos vazias. E eu estou aqui juntamente com os meus irmãos. E essa campanha, meu Pai, o qual nós sabemos, ó Deus, que o Senhor vai nos responder na vitória, ela também está nos ensinando, ó Pai, a cada dia mais a tua palavra, a tua vontade, o certo que é o Senhor. Pai, como eu orei, Senhor, e profetizei, eu te peço que saiamos daqui, meu Pai, com o certo do Senhor. Que nós saiamos daqui, meu Pai, aleluias, não dormindo, mas agora acordados, bem acordados e atentos a tudo que o Senhor quer que nós façamos nessa terra. Cumpra em nós o teu querer, Senhor. Porque não queremos, ó Pai, naquele grande dia o Senhor falar, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas pelo contrário, vinde a mim, noiva, noiva minha, povo meu. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, liberta, Pai. Liberta da escravidão. Liberta, Senhor, da insônia. Liberta, Senhor, da preocupação. Liberta, Senhor, desse inimigo de opressão, de depressão, de que não vai dar certo, que não vai acontecer. Meu Pai, liberta-nos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Porque com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, recebe mais esse elo dessa campanha. Nos livra dos moabitas, nos livra dos amomitas, nos livra dos nossos inimigos, meu Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Pai, juntamente com os meus irmãos. E te louvo, e te glorifico, e te exalto, no nome do Senhor Jesus Cristo. E se a igreja do Senhor concorda, diz: amém. E graças a Deus.